Conversa com meu povo. Desafios pastorais. Fui ordenado padre no dia 15 de agosto de 1973. Jubileu de ouro que comemoro nesses dias. No dia 15 de agosto será a festa. Estou para comemorar em louvor e ação de graças a Nosso Senhor. No dia 6 de julho, tive a alegria de celebrar a gratidão a Deus por 32 anos de ministério episcopal. São João Paulo II me nomeou bispo auxiliar de Brasília, onde permaneci de 1991 a 1996. Com a criação da província eclesiástica e da Arquidiocese de Palmas, em 1996, o mesmo São João Paulo II me fez arcebispo com a incumbência, junto com tantas pessoas que se envolveram naquela ousadia do Papa e do episcopado brasileiro, que insistiu com ele na presença ativa da Igreja na capital do então recém-criado estado do Tocantins. E aí começamos a magnífica experiência de fundação de uma igreja particular, cujo crescimento pudemos contemplar pela grandeza da ação do Espírito Santo, padroeiro daquela arquidiocese. Ali permaneci até ser chamado pela palavra forte de Bento XVI a ser arcebispo de Belém, onde tomei posse no dia 25 de março de 2010, terra abençoada que fui chamado a servir, junto com o presbitério, diáconos, religiosos e religiosas, comunidades de vida e aliança, movimentos pastorais e mais ainda com o povo santo e bom que labuta nos 5 municípios da Arquidiocese em 103 paróquias ou áreas missionárias. Quando fui chamado ao episcopado, vários desafios se apresentaram diante de meus olhos ao assumir a tarefa de bispo auxiliar na capital do país, onde deixei, graças a Deus, muitas amizades e boas lembranças. Encontrei uma igreja jovem com a exigente tarefa de conviver com os poderes políticos ali sediados, o crescimento significativo da população e novas áreas nas quais implantar a vida da igreja. De um lado, muita vitalidade, vocações pastorais, movimentos e serviços muito atuantes, criação de paróquias, expansão dos trabalhos de evangelização e o trabalho nos meios de comunicação. De outra parte, o diálogo e a convivência com mentalidades, pessoas e estruturas diferentes. Dentre tantas experiências feitas, fui encarregado de acompanhar através do diálogo com as instâncias mais diversas da sociedade a elaboração da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que abriu, naquela época, a minha mente e abriu portas para a realidade política, o que resultou num trabalho intenso e fecundo junto ao Congresso Nacional daquela época. Durante vários anos, palestras, reuniões mensais, celebrações e retiros me fizeram conhecer este mundo até então distante. Foi uma verdadeira escola, cujas marcas permanecem em minha vida. Em 1996, depois de intensa experiência numa visita ad limina apostolorum com João Paulo II, retornando ao Brasil, pouco depois recebi o chamado a ser arcebispo de Palmas, onde assumi
no dia 31 de maio daquele ano de 1996, com apoio de todo o episcopado brasileiro. Assumi ali a implantação da arquidiocese, com tudo o que isso significou. Os anos vividos em Brasília me prepararam, mas foi necessário repensar tudo, pois os 11 municípios do território tinham apenas uma paróquia. Podia contar com apenas um padre encardinado, além de um grupo de sacerdotes religiosos e diocesanos abnegados de outras partes que se agregaram para ajudar-nos. Começamos sem casa própria, cúria, seminário, tínhamos uma catedral provisória, faltavam recursos materiais, mas a beleza e o encanto da missão valiam mais do que tudo. Foram quase 14 anos de verdadeiro paraíso, cujas marcas ficaram em minha alma. E desde 2010, Belém, portal da Amazônia, terra da Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, terra do Círio, uma história rica de aventuras eclesiais missionárias. Quando aqui cheguei, perguntaram-me se tinha um programa de governo, como se a gente fosse político, não é? Meu programa não era de governo, mas obediência missionária, tendo aqui chegado para dar a minha vida pelo Evangelho, amar esta igreja e ajudar a mantê-la no zelo pela evangelização. Aqui, com a ajuda da corda do Círio, entendi a palavra de Deus no profeta Oséias. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança no colo e a traz até junto ao rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Oséias 11, versículo 4. Desafio é o crescimento horizontal e vertical de nossa arquidiocese, com estruturas de relacionamento diferentes, se pensarmos nos vários e diversificados ambientes. Precisamos de pessoas que nos ajudem a levar a Boa Nova aos últimos andares dos edifícios e às margens de nossos rios, prédios ou palafitas. Este é o nosso campo de trabalho. Desafio é o diálogo com um mundo em mudança epocal, como costumamos dizer, sem medo de pessoas e situações, superando julgamentos e, ao mesmo tempo, estritamente fiéis. O Evangelho é sempre o mesmo, por ser sempre novo, provocador de conversão para todos os que o conhecem. Não é adaptável às tendências de cada época, mas vai sempre à frente. As situações dos tempos e das pessoas são diferentes, mas sempre passíveis de transformação para melhor. Sabemos que o contato com a Boa Nova de Jesus Cristo não cancela nem prejudica qualquer cultura, mas a eleva e aperfeiçoa, fazendo vir à tona os valores em todas elas presentes. Qualquer realidade humana confiável foi conquistada a duras penas, passando inclusive pela dor, sangue, suor e lágrimas. Quem ganha na loteria não sabe o que custou aquele dinheiro e o gasta com facilidade. Por isso que é preciso lutar. Por outro lado, há pessoas que conquistaram muito, à custa de muitos esforços, renúncias e sacrifícios. Por isso, essas pessoas sabem o que valem as vitórias alcançadas. Nessa vertente, existem em todos os ambientes pessoas de fibra. Este é um filão de ouro pelo qual o Evangelho pode entrar. No enfrentamento dos passos a serem dados no dia a dia,
fazer escolhas correspondentes às nossas convicções, buscar um cristianismo mitigado, no qual se adaptem as exigências evangélicas às situações, é negar a verdade do próprio cristianismo e a dignidade humana, pois fomos todos feitos para a perfeição e não para a mediocridade. Desafio é o futuro de nossa igreja. E dentre tantas perspectivas que se abrem, escolho o tema da juventude, que provoca positivamente nossas estruturas eclesiais na dimensão missionária aberta por nosso plano arquidiocesano de pastoral. Nestes dias se realiza o segundo acampamento arquidiocesano da juventude, no Retiro Tagaste, em Marituba, iniciado no dia 6 e que se conclui neste domingo, no qual fazem-se presentes todas as paróquias da arquidiocese, sem exceção. Dentro de poucos dias, outro fato, serão cerca de 200 jovens os nossos representantes na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no encontro privilegiado com o Senhor, conduzidos pelas mãos de Maria e guiados pelos apelos do Papa. Mais adiante, de 14 a 31 de agosto, acontecerá uma jornada vocacional missionária em nossa arquidiocese, com atividades em todas as regiões episcopais, para que o jubileu do arcebispo seja jubileu para Deus e de Deus, da Virgem Maria e pelas vocações. Mais ainda, a Semana Nacional da Família, que começa no Dia dos Pais, terá o tema da vocação, que nasce das famílias, envolvendo nossos jovens. Pulando para o mês de setembro, no dia 17 de setembro, a grande festa da juventude, na Fazenda da Esperança, uma grande jornada de partilha de experiências. No dia 14 de outubro, a Romaria da Juventude no Círio de Nazaré. Não faltam oportunidades e eventos. O que pode faltar é a nossa decisão de abrir horizontes para a juventude. Estejamos atentos aos inúmeros espaços para a juventude em nossa igreja e quero elencar alguns deles. Catequese, oratórios, grupos de pastoral da juventude, grupos paroquiais, servidores do altar, movimento eucarístico jovem, guardas jovens e mirins, escotismo, grupos dos movimentos e comunidades de vida e aliança, encontro dos jovens com Cristo, vicentinos, conselhos de juventude, retiros e tantas outras possibilidades. Os jovens de hoje serão os pais e mães de família do futuro, serão os sacerdotes, os religiosos e as religiosas, os consagrados nas comunidades, serão o futuro de nossa igreja. O que falta, digo de novo, é trato, é atenção. Aos jovens e também aos menos jovens, chegue o convite do Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã,
Neste final de semana, sábado e domingo, acontecimentos importantes na igreja. No sábado, a posse do novo bispo de Cametá, Dom Ivanildo, que toma posse na manhã do sábado, também com a presença de vários bispos e do povo de Deus daquela diocese. Minha saudação a esse novo bispo que chega para reforçar todo o trabalho de igreja em nosso Regional Norte 2 e na província eclesiástica de Belém. Seja muito bem-vindo este novo bispo. Nós saudamos com muito carinho e com a nossa oração. No dia 6 de julho, aconteceu a abertura no dia 6 à noite, na missa, na qual eu agradeci a Deus os 32 anos de meu ministério episcopal e a participação da juventude, dos padres, de tanta gente que ajudou, e o encerramento é neste domingo, dia 9. Quem celebra a missa de encerramento é Dom Paulo. Dom Antônio participa de todo esse período do acampamento todo, também com sacerdotes, com muita gente que trabalha, especialmente com o setor juventude de nossa arquidiocese. Deus seja louvado por essas realidades importantes que marcam a vida de nossa igreja e o esforço pastoral que fazemos. Recordo a todos o tempo de férias. Muita gente está de férias. Que ninguém tire férias de Deus. O dia de domingo é sagrado, de participação na Santa Missa. Pensemos um pouco aqui, bem perto de nós. Você pode pensar em Mosqueiro, você pode pensar em Outeiro, lugares que temos mais praias. Espero que também nas outras dioceses tenhamos esta oportunidade nas praias, nas igrejas, para a celebração da missa, para acompanhamento com o povo. Mosqueiro, por exemplo, já está fazendo um trabalho bem intenso de assistência, de presença, junto de tanta gente que quer passar esse período de férias. Um abraço para todos que estão de férias e o desejo de que não seja tempo de abusos, mas tempo de descanso verdadeiro. E as perguntas que as pessoas nos enviaram. Marcília Paranhos, de Belém. Dom Alberto, o demônio existe? Há um tempo atrás, era vivo um dos maiores pregadores de retiro do século XX no Brasil, Dom Valfredo Tepe. E ele escreveu um livro muito importante, né? Era Estamos Salvos, o título, e o subtítulo, O Cristão Diante das Ideologias. A certa altura deste livro, ele trouxe essa pergunta: o demônio existe? E ele explicava, e vejam só quantas vezes o Papa Francisco tem se referido à presença e à ação terrível do demônio. E Dom Valfredo Tepe dizia assim: eu prefiro ficar com aquilo que a igreja acredita, que existe mesmo o demônio. E o demônio tenta, ele existe. Agora, continuava ele, eu prefiro ficar com a igreja que acredita que ele exista. Porque quem diz que o demônio não existe, resolve chamar de demônio alguma pessoa que é inimiga ou que fez um mal ou da qual a pessoa não gosta. Existe, tenta, faz o mal, mas Deus não permite que sejamos tentados acima de nossas forças. Por isso é preciso resistir às tentações do mal. Jurema Rocha, de Belém. Dom Alberto, qual é a função do padre exorcista? Temos algum em nossa arquidiocese? Quando se comprova que há um caso efetivo de necessidade de exorcismo, existe uma possessão demoníaca, e aqui a igreja é muito prudente nisso, porque ela quer observar tudo com muita precisão. A norma que está no ritual dos exorcismos diz assim: não se pode fazer um exorcismo antes de ter uma anamnese, quer dizer, uma recordação, um histórico da parte médica e psicológica. Porque se a pessoa
tem doenças psíquicas, você não vai falar de possessão. Tem que fazer o tratamento. Ou orientação psicológica, se for a situação. Então, aqui na Arquidiocese, se houver algum caso de exorcismo, os bispos é que podem fazer. Nós não nomeamos um padre exorcista. Estamos estudando e provavelmente teremos dentro de pouco tempo um sacerdote que ou já está se preparando para depois assumir essa função. Oportunamente, isso será comunicado. Pergunta agora de Creuza Fonseca. Dom Alberto, qual a relação do número 7 com a palavra de Deus? Em várias passagens vimos este número citado. É verdade. Na Sagrada Escritura, o número 7 é símbolo de perfeição. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Quer dizer, já é muito, né? E Jesus responde, não, 70 vezes, 7 vezes. Então, os números, eles simbolizam alguma coisa, né? 7 dias da criação, depois, né, no 7º dia o Senhor descansou. Então, nós temos vários números, por exemplo, 40 anos, 40 dias. São números que foram adquirindo uma força simbólica. Só que para nós cristãos isso não é mágico, né? 7. Então, não. 7, só para pensar, perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, quer dizer muito, quer dizer sempre. 12 tribos de Israel. As 12 tribos, de acordo com os filhos de Jacó. Então, o número 12 se tornou um símbolo. Jesus escolheu 12 apóstolos. Então, são essas coisas que a gente precisa aprender. O número 7, na Bíblia, quando se fala do 7, quer se falar como um símbolo de perfeição. Pergunta agora de Juliana Bastos, de Belém. Acólito e coroinhas são a mesma coisa? São funções diferentes? Juliana, na Arquidiocese de Belém, preferimos usar uma outra expressão, servidores do altar. Há um costume de chamar coroinha quando se trata de crianças, chamar de acólito quando se trata de adolescentes ou jovens ou adultos, não é? Nós temos o ministério do acólito, aí é uma outra realidade, o ministério instituído, que também pode ser dado e será dado inclusive a homens ou mulheres, é um ministério fixo, né? Sem uma duração determinada. Por exemplo, a gente dá o ministério da comunhão eucarística durante um tempo e depois você pode renovar ou não renovar. Então, acólito é o servidor do altar, coroinha é o servidor do altar. Então, mesma coisa, mas de acordo com a preparação, as condições. Uma criança muito pequena, é claro que ela vai ter que aprender e crescer pouco a pouco no conhecimento daquilo que deve fazer nas celebrações litúrgicas. Luísa Medeiros. Dom Alberto, por que o sacerdote, na hora de sua ordenação, precisa ficar deitado diante do altar? Não é ficar deitado, né, Luísa? Chama-se prostração. Diante de Deus, eu me coloco numa atitude de adoração. Eu me prostro no chão pela grandeza de Deus. Então, é o gesto mais profundo da oração. É até bom que essa pergunta sua tenha chegado aqui, porque no dia 15 de julho, eu ordenarei o diácono Lucas da comunidade Semente do Verbo, eu o ordenarei sacerdote, vai ser lá na Igreja do Carmo, no dia 15 de julho, às 10 horas da manhã. No final do mês, no dia 29, eu ordenarei o diácono Tenesse. A ordenação vai ser
lá em Moçambique, na terra dele, ele é da comunidade Obra de Maria. No mês de agosto, eu ordenarei 5 diáconos da nossa arquidiocese. Então, tanto na ordenação do diácono, como na ordenação do padre, como na ordenação do bispo, durante a ladainha dos santos, nós temos a prostração, que é o gesto mais profundo que expressa essa entrega total a Deus. Mas a ordenação não é o fato de prostrar-se no chão, não. Depois daquele tempo da ladainha de todos os santos, quem vai ser ordenado se levanta, então tem a imposição das mãos do bispo e a oração consecratória. No caso dos padres, também os padres presentes impõem as mãos sobre ele para acolhê-lo no presbitério. Então, são esses gestos que a igreja faz e que são muito expressivos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.